É a visão. Amém. Então, acho que esse ponto ficou bem explicado, né, no nosso entendimento, a questão de ser um povo só, né, o Israel de Deus, que é o Israel espiritual. Agora, aqui voltando, né, nós estávamos falando também da segunda vinda de Cristo, né? O pastor Jean já fez uma colocação, mas queremos também ver aqui a questão do amilenismo, né, a questão do arrebatamento secreto, né, porque o amilenismo, nós acreditamos que não existe essa questão do arrebatamento secreto, né, que é o arrebatamento que é até, na verdade, a crença mais atual, né, que a maioria das pessoas acredita, como que em um piscar de olhos, né, as pessoas, os salvos, iriam desaparecer, né, sem nenhuma explicação humanamente falando, e que ia causar grande alvoroço, né, o arrebatamento secreto, como todos conhecem. E nós, né, que concorda com o amilenismo, nós não acreditamos nisso. E queria perguntar ao pastor Jean por quê? É porque a Bíblia não diz, né? A Bíblia não diz isso. E a igreja precisa ficar com o que a Bíblia diz, né? Jesus disse em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna e são elas que de mim testificam. Então nós precisamos ler a Bíblia para que nós possamos entender. O que diz a Bíblia? Em Atos, capítulo 1, eu vou começar por Atos, e eu gostaria que os ouvintes, né, assim que ouvir, chegar ao teu coração, chegar à tua casa, chegar aos teus ouvidos, você viesse a examinar as Escrituras. Seja um crente bereano, examine as Escrituras para que Deus possa iluminar você e você ter um entendimento, mesmo que seja básico, mas da palavra de Deus. Em Atos 1, verso 10 e 11, olha de que forma Jesus subiu. Jesus subiu visivelmente. Vamos lá. Atos 1, versos 10 e 11. Diz assim: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Ou seja, eles viram Jesus subir. Jesus foi elevado da terra diante dos olhos dos seus servos, da sua igreja, que ele estabeleceu. Eu ouvi esses dias, num debate, num grupo, um rapaz dizendo que isso aqui se refere ao Israel de Deus, a vinda de Cristo, e não para a igreja. Mas a igreja foi estabelecida com esses 12 galileus. Eram 11 galileus. O único que não era galileu era Judas Iscariote. E que foi perdido, foi morto, se matou, se perdeu, traiu Jesus, se arrependeu, mas não veio buscar o perdão a Cristo. Ele mesmo se auto-julgou e se suicidou. Então, os 11 eram judeus. E o Matias, que entrou no lugar de Judas, também era judeu e galileu. Eram todos galileus. E a Bíblia diz que a igreja foi fundada com esses galileus. Então, isso aqui não se trata de Israel, se trata da igreja. O Israel espiritual, não o Israel físico, porque o Israel físico perseguiu os apóstolos, se uniu com Pilatos, se uniu com os imperadores de Roma para matar os apóstolos por causa do cristianismo. Então nós não podemos dizer que esse Israel aqui é o mesmo Israel físico. Aqui é a igreja, é o Israel de Deus, a igreja espiritual. Então aqui mostra também que eles viram Jesus subir. Eles viram Jesus sumir nas nuvens. Assim como nós olhamos um avião, né? De repente aquele avião some nas nuvens. Eles viram. E os 2 anjos que apareceram aqui, teofanicamente, se revelando em forma humana, figura humana, declaram para eles: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Para as alturas, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Do modo como vocês viste ele subir,
Ele virá. No livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz lá: eis que ele vem com as nuvens. Todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. Até mesmo aquele que o ajudou a assassinar ele lá, cravou a lança nele, cravou a coroa de espinho nele. Eles vão ver, porque haverá uma só ressurreição na vinda de Cristo. Os salvos serão arrebatados na terra, os mortos ressurretos, tanto salvos quanto não salvos, mas os salvos serão glorificados num novo corpo, uma nova vida. É uma continuidade de um corpo e descontinuidade, porque recebe um corpo de glória, um corpo glorificado no Espírito Santo de Deus, para ser a semelhança e a imagem de Deus, segundo o corpo da glória de Cristo. Então, eu tenho muitos versículos aqui, né? Eu sei que não vai dar tempo, mas eu vou deixar para a meditação dos irmãos. Você lê lá, Mateus 24, diz que o Filho do Homem virá. Quando a Bíblia se refere ao Filho do Homem, a Bíblia está se referindo à humanidade de Cristo. Assim como ele foi assunto ao céu visivelmente, aos olhos dos discípulos, assim ele vai voltar visivelmente, para ser glorificado na sua igreja. Vai glorificar todos os membros do seu corpo. E aí o Espírito Santo, né, retorna a ele, glorificando todos os membros do seu corpo e adentrando ao céu. E aí ele entrega, né, ele vai julgar tudo, e ele entrega o livro, né, está lá em Coríntios 15, ele entrega o livro que o Pai deu a ele no capítulo de Apocalipse 5. O Pai entregou o livro, a história da redenção, a história do mundo a ele. Ele devolve ao Pai, porque ele cumpriu, né, aquilo que o Pai determinou para ele. Mas você pode meditar, irmãos, em Atos 1, 10, 11, que eu acabei de falar, em Apocalipse 1, 7 também, Lucas 24, 50, fala sobre a vinda dele visível, Mateus 24, 29, Daniel 12, 2, fala da ressurreição dos mortos, que será uma só. Em João 5, 28, 29, fala da ressurreição dos mortos, que será uma só, não serão duas ressurreições, é uma ressurreição só. Deus abençoe os irmãos. Bem, agora, né, o pastor Jean já falou também sobre a questão da ressurreição dos mortos. Agora vamos falar aqui, né, na verdade, uma pergunta aqui em questão, porque até já ficou um pouco adiantado essa questão do anticristo, mas o anticristo, uma discordância muito que tem muito, é a questão que ele é uma única pessoa, será uma única pessoa ou um sistema do governo? Assim. Será uma pessoa, né? A Bíblia trata disso, que será uma pessoa, lá em Tessalonicenses, diz que o espírito dele já opera, né, desde aquela época de Paulo, em Tessalonicenses, quando Paulo escreveu lá, diz que ele já opera. Então, na verdade, uma pessoa que vai liderar um sistema. Sim, né? ele vai encarnar. Mundial. Sim, isso aí. Essa é a visão. Será uma pessoa física representando o Messias, né? Para o Israel, ele é o Messias. Ele é o Messias, o Cristo esperado, né? Na verdade, ele não é o Cristo, ele é o anticristo. Né? Ele é anticristão, ele é anti-Deus. Né? Ele tem ânsia de Deus, né? Ele é contra o sistema de Deus, ele é contra Deus. Ele vai se levantar contra tudo que é cultuado para Deus. Né? Então, será um homem, ainda não se revelou, né? Diz que vai se revelar. Nós acreditamos que ele vai reinar, nós não sabemos o período, algumas pessoas citam 7 anos, mas a gente não sabe se é isso aí mesmo, não tem convicção na Bíblia, tá? Sobre isso. A Bíblia trata de 3 anos e meio, de 1260 dias, né? Que a Bíblia fala disso, mas os 3 anos e meio a mais, aí é acréscimo talvez do homem, né? A Bíblia não fala. Mas se ele reinar mais 3 anos e meio, não tem problema nenhum. O problema é que nós, amilenismo, que acreditamos no amilenismo, nós acreditamos que a igreja passará por esse período, pela grande tribulação. Nós vamos estar aqui. Às vezes, as pessoas criam essa ideia de que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, com medo, mas o verdadeiro cristão, irmãos, foram cantando para a fogueira, foram cantando para o Coliseu.
o apóstolo Paulo entregou a sua cabeça para ser decapitada, cantando, adorando. Era simplesmente ele dizer assim: eu sou anticristão, eu sou contra Cristo, eu estou com o sistema, eu estou com o anticristo. Era simplesmente eles falarem isso. Mas eles preferiram a morte porque eles sabiam que o reino que os esperavam era espiritual, era eterno, era algo divino, entendeu? Então, nós temos essa ideia de que nós não queremos sofrer, passar, padecer. Eu acredito muito que Deus vai trazer um grande avivamento para a sua igreja, para que nesses períodos de luta, de tribulações, nós tenhamos essa fé, essa força de ver o céu aberto como Estevão viu e estar presente com Deus e não sentir nem a morte, né? Ser destruído pelo anticristo, pelo quem quer que seja, pelo sistema. Eu acredito nisso. Então, nós acreditamos, nós, a milenismo, acreditamos que a igreja passará sim pela grande tribulação, os mártires passaram, os apóstolos passaram, e por que não? Nós não podemos passar. Passaremos sim, e com certeza vamos passar cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cantando, dando a vida pelo Evangelho. Esse é o Israel de Deus. O Israel que perde a vida aqui, mas ganha a vida espiritual, a vida eterna. Não é o Israel que está lá em guerra, matando e sendo morto. Não. Aquele ali é o Israel que está ainda debaixo da lei, está debaixo de maldição ainda. Precisamos orar por eles, precisamos orar pelas nações, pelos povos, para que reconheçam Jesus como Senhor, como Salvador, para que eles tenham também direito a essa vida espiritual, a essa vida eterna. E esse Israel, eles vão se arrepender quando levantar lá, né, a estátua, né, da besta, que vai levantar Israel, o anticristo vai levantar, o anticristo falso profeta, vai levantar a imagem da besta. Então Israel vai se arrepender. E aí Israel vai lembrar do Cristo que nós pregamos, o Messias que nós pregamos, que ele é o verdadeiro, que a mentira que perjura até hoje lá aos judeus ortodoxos, de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, que foi falado pelo soldado, persuadido pelos próprios centuriões, né, do sistema religioso de Israel, sacerdotes, os sumos sacerdotes, tudo corrompido, corromperam os soldados a mentir, porque os soldados viram os anjos descer, a pedra se remover. Então o soldado sabia que foi algo sobrenatural, não foi natural. Mas eles foram persuadidos e comprados a mentir pelos religiosos, pelos sacerdotes, pelo sinédrio, que era formado de 71 anciãos. Corromperam os soldados e pagaram a eles e disseram: se alguma coisa acontecer, a gente entra na frente, a gente resolve com os romanos. Não se preocupe. Entendeu, meus irmãos? Então, esse é o Evangelho. Nós temos que estar prontos a dar a nossa vida por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Esse é o Evangelho. Essa questão, né, desse ponto da grande tribulação, né, uma coisa que fortalece muito, né, essa questão das pessoas que acreditam no arrebatamento secreto, são alguns textos, né, alguns versículos bíblicos que tratam da questão que Deus, né, o livrará, o protegerá. Só que nós temos que entender que o livramento de Deus, ele não necessariamente, né, na verdade, não está ligado à questão do arrebatamento secreto. Por quê? Porque Deus, ele não necessita de fazer isso para poder dar livramento. Nós podemos observar na própria história da Bíblia, por exemplo, no dilúvio, ele deu livramento a Noé sem tirar Noé do dilúvio. Noé passou pelo dilúvio, só que Deus deu o livramento. Então, essa questão realmente tem vários textos bíblicos, versículos bíblicos que falam que Deus dará livramento. Era essa questão que o pastor Jean falou, que até a questão de você pode estar ali, de repente, morrendo por amor a Jesus, mas você não sentir a dor, assim, igual ele usou o exemplo de Estevão. A questão ali é o livramento, porque nós temos que parar de tentar pensar com a mente humana e pensar com a mente guiada pelo Espírito Santo, para entendermos um pouco dos atributos de Deus e podermos entender, né, que o maior livramento que Deus nos dá é na nossa mente, através da nossa fé no mundo espiritual, né? Então, Deus verdadeiramente vai livrar, né, o seu povo da grande tribulação, ou seja, dos efeitos dela, que ela poderia causar se nós não estivéssemos guardando a nossa fé nele, né? Nós vemos isso também claramente quando ele declara, né, algumas palavras tipos dessa para as igrejas, as 7 cartas ali, né? Ele fala muito disso, e tu vê que tem uma questão. A questão é você
prevalecer, guardar a tua fé, ser fiel até a morte, né? Isso tudo que vai te conceder o livramento. Mas a questão é, a volta de Jesus será visível, né? Nós entendemos isso, creio que facilmente, através de todos esses pontos que foram citados, né? E aqui nós, é bem superficial, porque esse tema ele é muito profundo, é um estudo que você levaria meses ou até anos para poder estudar profundamente, né, todas essas correntes, mas a questão que nós queremos levantar aqui no Instrução Cast, né, como de costume, que é levar a instrução bíblica até você, é a questão de você já viver o reino de Deus. E você está pronto para se encontrar com ele. Porque, na verdade, né, nós falamos do arrebatamento, daquele grande dia, mas se, né, Deus, aprove Deus, né, nós irmos até ele, ao encontro dele hoje, como está a nossa vida? Nós estamos preparados para se encontrar com Deus? Nós estamos preparados para podermos, né, verdadeiramente fazer parte deste corpo, ser a noiva de Cristo, a qual, né, ele virá buscar, ou seja, tomar para si? Isso é algo que tem que estar na tua vida 24 horas, independente do dia, né? Se Deus, né, deixar nós vivermos até a vinda dele, né, real, visível, amém. Mas se não, você está pronto para ter um encontro com Deus? Porque o ponto-chave é esse, nós mantermos uma separação do mundo, mantermos uma santidade, né? Então, a instrução que nós queremos levar é essa. E agora, pastor Jean, já para encerrar, quer acrescentar algo, né? E já eu queria finalizar, meu amado presbítero, amém, a respeito do amilenismo. É questão de 5 minutos. Eu só quero mostrar uns pontos aqui nos versículos que eu vou mostrar. O porquê que nós cremos que Jesus já reina, né? Que o reino messiânico representa o reino davídico, né? E mostrar para os nossos ouvintes, nossos irmãos em Cristo, biblicamente os pontos, porque cremos nisso. E eu gostaria de começar com o capítulo de Salmo, número de Salmo 16, que diz assim os Salmos. Salmos 16, número 16, verso 7. Bendigo o Senhor que me escolhera, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Salmista Davi, no Salmo 16, falando sobre a sepultura de Jesus. E o apóstolo Pedro, no capítulo 2 de Atos, ele responde, eu gostaria que os ouvintes depois meditassem, meus irmãos, nos versículos que eu estou passando aos irmãos. Olha o que o apóstolo Pedro diz. Atos 2, verso 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, olha o que Pedro diz, irmão, Pedro traz o Salmos 16, ó. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer o caminho da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos, olha o que Pedro diz, irmãos, seja-me permitido dizer-vos, claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto,
referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunha, exaltado, pois, à destra de Deus, sendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor Deus Pai ao meu Senhor Deus Filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Veja que Davi, ele profetizou. Davi não estava falando de si próprio. Ele estava falando inspirado pelo Espírito, o Salmo 16. Na verdade, toda a Escritura é inspirada pelo Espírito. E foi uma profecia. E Pedro pega essa profecia de Davi e Pedro trata aqui que ela já está cumprida na ressurreição de Cristo. Que Davi não falava de si, olha o que Pedro diz. Sendo, pois, profeta, falando de Davi, sendo ele profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Então, por isso que nós cremos que o milênio, ele já reina. É a ressurreição de Cristo. Cristo é o descendente de Davi. Cristo é o descendente de Abraão. E é esse descendente que Davi profetizou, prevendo a ressurreição dele, que ele já reina. Ele está no trono à direita do Pai. Ele se assentou com o Pai, está glorificado e reina. E outra coisa, Deus deu ao Filho o Espírito Santo, para que o Filho, ao ser entronizado ao céu, ascendido aos céus, derramasse sobre toda a carne a promessa que Joel falou, em Joel 12, 28. Diz Deus: eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então Deus derramou do Espírito dele para que nós viéssemos ter vida espiritual. No capítulo 20 de João, no Evangelho de João, Jesus, quando ressuscitou dentre os mortos, ele ainda andou 40 dias pela terra. Atos 1 diz que ele ficou 40 dias visitando os discípulos. Entrava pelas portas, pela parede, e se apresentava aos discípulos e dizia: olha, eu não sou um espírito, me dá de comer, pode tocar em mim. Vem aqui, toma os furos na minha mão. Se apresentou a eles. E numa dessas apresentações, em João capítulo 20, no Evangelho, ele assoprou o Espírito Santo. Ele disse: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E assoprou. E eles foram cheios do Espírito Santo ali antes do Pentecoste. Porque o Pentecoste veio 10 dias depois da subida de Jesus ao céu. Sim. Então, antes do Pentecoste, Jesus já deu o Espírito Santo. O que representa aquilo ali é aquilo que Deus fez com Adão. Quando Deus criou Adão, Deus assoprou vida em Adão porque ele não tinha vida. Jesus está dando ali a nova vida aos seus discípulos, à sua igreja, que são os representantes. Ele só deu para os 12, são os representantes da igreja. E 10 dias depois ele derramou o Espírito Santo como capacitação para a igreja pregar o evangelho dele, a palavra dele. Então Jesus ali restitui a vida que Adão perdeu. Jesus restitui ali no corpo da ressurreição. Ele assopra o Espírito Santo e dá vida aos seus discípulos. Olha, vocês agora vão ter essa nova vida aqui, ó, que eu estou tendo aqui, essa vida no corpo ressurreto. Ele assopra. Entendeu? Então, eu queria deixar isso claro, esse ponto. Tem um aqui também, quero deixar para os ouvintes, não dá mais tempo, mas eu quero deixar para os ouvintes, Atos 15, verso 15 e 16. Você leia lá e depois você confere em Amós. Amós capítulo 9, verso 11 e verso 12. Confere esse versículo que Tiago também usa lá, do tabernáculo de Davi. No capítulo 15 de Atos, Tiago fala sobre o tabernáculo de Davi. Tiago usa o que o profeta Amós falou no capítulo 9, versículo 11 e 12. Então Tiago usa também a mesma expressão, profecias cumpridas. Elas não vão cumprir. As profecias de Amós, 9, 11 e 12, cumprida. E Tiago diz que ela está cumprida no capítulo 15 de Atos, verso 15 e 16. Entendeu? Que Deus abençoe, tá? Foi muito bom estar aqui com você, meu irmão, presbítero Roberto, e com toda a sua aí, telespectadores, né, sua audiência, seus ouvintes, né, participando aqui dessa entrevista maravilhosa. É benção. A gente fica assim, mais à vontade, e se deixar, a gente fica aqui bastante tempo. Amém. Glória a Deus. Então, quero agradecer, né, o pastor Jean, mais uma vez, né, estar aqui conosco
Instrução Cast. E você, né, que assistiu, fez sentido para você, pega o link e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Então esse foi mais um Instrução Cast.